Aqui a gente começa o nosso trabalho. Nós vamos começar com um ponto baixo e na correntinha seguinte um ponto alto. Nós vamos fazer isso o trabalho todo. Um ponto baixo e um ponto alto. Um ponto baixo e um ponto alto. Para vocês aqui eu tô fazendo bem devagar. O ponto baixo é o mais simples, né? O mais fácil. E o ponto alto é com uma laçadinha, tira dois e depois tira um. Isso é até o final dessa carreira. O trabalho todo vai ser dessa forma, um ponto baixo e um ponto alto. Normalmente, o trabalho termina no mesmo ponto que você começou. Se você começou com ponto alto, você termina com ponto alto. Se você começou com um baixo, termina no baixo. Aqui não tem importância qual é o que você vai fazer primeiro. Eu começo com o ponto baixo, porque eu acho que fica mais fácil, você não tem que fazer duas correntinhas a cada fileira que você termina, tá? Chegamos no fim da carreira, a gente faz uma correntinha e repete o processo do mesmo jeito na segunda e na terceira e na quarta carreira. Aqui é o seguinte, eu fiz 5 carreiras nesse ponto, porque eu queria o meu laço um pouco maior. Você vai fazer o número de carreiras do tamanho da largura que você quer o seu laço, porque essa tira você vai dobrar ela em dois. Então eu fiz 60 correntinhas porque eu queria um laço desse tamanho. Se você quiser um laço maior, você aumenta o número de correntinhas, tá? É isso que precisa ficar claro, porque eu fiz desse tamanho, mais ou menos para calcular um laço de um tamanho que vai ficar bom. As pontas do laço a gente vai fazer com as mesmas, com o mesmo ponto, só que normalmente a ponta do laço eu aumento 10 carreiras que eu fiz no laço principal. O meio do laço tem 60 correntinhas. Para fazer a ponta do laço, eu vou fazer 70, porque eu vou fazer uma tira grande e vou prender nesse laço que a gente vai fazer. Olha, ele vai ficar lindo do avesso e no direito, tá? Depois que eu fiz as 5 carreiras, eu vou medir aqui para mostrar para vocês quanto foi que ficou em centímetros, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu acho que deu mais ou menos uns 42 ou 52. Deixa eu olhar aqui que eu não me lembro. Foi isso mesmo, deu uns 45 centímetros, 44, mais ou menos. A largura deu quase 10, mas o que que eu vou fazer? No final do laço, terminei o meu ponto, agora eu vou passar em volta de todo o contorno dessa tira, eu vou fazer ponto baixo, para todo o laço ficar uniforme. Na hora que você vai dobrar o laço, se o ponto que você começou vai ficar diferente do ponto que você terminou. Para ele não dar essa diferença, eu faço uma carreira de ponto baixo em torno de todo o meu contorno, para ele ficar todo bonitinho. E depois, se eu quisesse emendar ele com alguma coisa ou tal, eu faço todo o meu trabalho que é um ponto diferente, e geralmente eu faço um ponto baixo em torno de todo o laço. Na ponta dele, nas pontinhas, aqui não tem, você não precisa fazer 2 pontos no mesmo lugar, porque ele pode ficar arredondado, porque na verdade essa parte das pontas ela vai ser costurada, então ela não vai ser vista. Então você nem se preocupe, vai seguindo e fazendo um ponto baixo para fazer um acabamento em todo o laço. Se você não quiser fazer, não precisa, mas se você fizer no laço, você tem que fazer nas pontas também. Uma outra coisa importante, as pontas eu não fiz com o mesmo número de carreiras que o laço, eu fiz ela um pouco menor. Normalmente, fitas que a gente usa, a ponta tem a mesma largura do laço, porque a gente não tem como diminuir a ponta, né? Você está fazendo um laço,
a fita vem de uma largura só. Mas aqui no crochê, você pode fazer a largura do seu laço, a ponta, né? Da largura que você quiser. E eu fiz com uma carreira a menos. Então, se eu fiz 5 carreiras no meu laço, eu vou fazer 4 carreiras só nas minhas pontas, para ele ficar mais encorpado, não ficar um laço tão grande e tão aberto. Mas se você quiser fazer o mesmo número, você também pode, que também não vai mudar em nada. Ele vai ficar tão bonito quanto um laço que você tiver feito de outra forma. Aqui eu já terminei, passei o ponto baixo, olha, em todo o contorno. Olha como ele ficou bonitinho, tá vendo? Ficou muito bom. E agora eu vou só arrematar, né, cortar os fios que estão aqui. E eu vou mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer. A gente vai costurar essas duas pontas, porque isso aqui vai ser o nosso laço, tá vendo? Você vai apertar aqui o meio e vai ter o nosso laço. Só que como é um crochê, ele fica bem mole. Então eu tive a ideia de colocar uma estrutura aí dentro para ele ficar mais durinho, mais bonitinho e não ficar mole e você precisar colocar algum tipo de armação dentro do laço, tá? O laço, quando você faz esse acabamento no ponto baixo, ele vai ficar um pouco mais largo. Por isso, você conte com isso, tá? Se você for fazer o seu laço, você conte com essa estrutura. Se você fizer 4 ou 5 carreiras, na verdade, ele vai ficar um pouco mais largo. Aqui eu tô mostrando que nós vamos fazer uma tira igual para fazer a ponta do laço. Agora eu vou pegar a estrutura que eu tô pensando em colocar aqui dentro, é uma experiência e eu acho que deu muito certo. Essa telinha é uma tela que é vendida para você fazer estrutura de bolsa. Eu comprei ela 60 por 40, já usei bastante vezes em outras peças. E aqui eu vou cortar um pedacinho menor do que o laço, menor do que a largura do meu laço. Por quê? Porque eu não quero que ela apareça quando eu estiver fazendo o meu laço. A gente vai fazer um teste aqui, vai pintar essa telinha da cor do nosso trabalho, para ela não aparecer. Ela não vai aparecer, mas para fazer um acabamento melhor, mais perfeito, se você quiser, você pode pintar, ou você pode também fazer um forrinho, talvez, do mesmo crochê, uma coisa, um ponto um pouco menos grosso, para fazer, esconder ele, fazer tipo como se fosse um bolsinho para você colocar essa telinha. Como ela é de plástico, é maravilhoso, porque se você precisar lavar, você pode lavar o seu trabalho, que não vai acontecer nada. Ó. Então, ele vai ficar assim, dentro dessa estrutura. Só que assim, como ele é um plástico duro, ele não pode ser cortado dessa forma, retangular. A gente vai ter que dar o formato do laço no meio e nas pontas, para ele poder fechar de forma que não fique duro, que você não estrague, que ele não deforme. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meio do laço, né? Tirei todas essas pontinhas que vão enganchar no fio e eu dobrei o laço na metade e fiz como se fosse uma entradinha, como eu fiz o molde dos nossos laços, que eu faço o molde de EVA. Você tem que fazer uma curva, como se você estivesse fazendo um sutiã. Então, você faz uma curva no meio para ele poder ficar menor e você poder apertar junto com a sua lã, junto com o que você acabou de tecer, e ele não ficar gordo demais no centro, para não ficar muito feio, tá? Então, eu fiz dessa forma. Posso testar e usar ele talvez assim, para ver como é que ele vai ficar. Mas eu acho que o esforço de manter ele apertadinho, mais um nó mais apertado, vai ser mais difícil se você deixar a tela totalmente retangular, como ela tá aqui. Aqui eu dobrei o meio, para saber qual vai ser o meio do meu laço, e tirei aqui, ó. Tirei a pontinha de um lado, tirei a pontinha do outro, e fiz o mesmo processo lá nas pontas. Porque nas pontas, você vai juntar no meio, vai juntar com esse meio. Então, ela também não pode ser grande, ela tem que ser pequena. Então, ele dá, por ele ser uma coisa meio quadriculada, ele não faz uma curva, mas ele fica basicamente desse jeito aqui, olha. Você vai esticar o seu trabalho, vai ver exatamente como ele tá. Eu fiz ele menor do que o meu laço, ó. E ele vai fechar dessa forma aqui, ó. Ele vai fechar justamente pra gente fazer um trabalho bem bonito, tá vendo, ó? Só que aqui na ponta eu também vou ter que cortar, porque senão não tem como a gente apertar ele no centro do laço.
Aqui eu fiz mais ou menos no olhômetro. Eu não fiz um molde, mas você pode fazer um molde se você for produzir laços sempre do mesmo tamanho e tudo mais. Você faz um molde de papel e depois você coloca só em cima da telinha e você recorta em cima, lembrando de tirar as pontas que ficam mais, que possam puxar o fio, sabe? Porque como ele é todo quadriculado, você tem que tirar essas pontas para ele não te atrapalhar. Aqui, gente, eu grudei, né? Eu passei alinhavei, na verdade, essa tela no nosso trabalho, ó, para poder apertar. E olha, ele vai ficar bem bonitinho, vai ficar bem estruturado, sabe? Na verdade, ele vai ficar com uma estrutura muito boa e não vai dar para ver depois que ele estiver pronto, tá bom? Olha só, acho que essa foi uma ideia que eu nunca tinha tido antes, porque eu acabei realmente de comprar essa tela. Agora eu vou passar um alinhavo só, vou prender a tela no meu trabalho, só que eu não vou prender de forma que dê para ver do outro lado. Como é um ponto bem gordinho, você pode pegar em qualquer alcinha, porque é só para ele realmente não sair do lugar. Eu vou fechando, assim, em lugares aleatórios, só para prender realmente a telinha no meu trabalho. Agora que eu vi que já deu certo, eu vou só costurar aqui as pontas, vou fechar o meu laço e vou deixar ele ali aguardando eu fazer agora as tiras, né? As pontas do laço que eu vou fazer com 70 correntinhas e vou fazer uma carreira a menos do que eu fiz na largura do meu laço.
Vou fazer o mesmo trabalho de ponto baixo em torno de toda a minha tira, para ele ficar bem bonitinho. Olha, ele ficou bem estruturado, ficou bem bonito. Como as pontas não têm esse trabalho do plástico, ele consegue dobrar bastante, então ele vai ficar bem apertadinho aqui no meio, que é o que a gente precisa para deixar o laço bem bonito, um laço que tenha um meio bem apertado. Aqui eu vou colocar só uma fita para ver como é, um pedacinho de lã, né, para ver como vai ficar. E eu acho que vai ficar bem lindo. Eu vou deixar ele ali do lado, só para fazer as pontas e só para a gente ver como ele vai ficar bonito. E assim, a gente não consegue ver a parte interna, que tem a telinha, porque eu deixei ele bem no centro, bem no meio. Mas acho que ele vai ficar realmente bem bonito. Eu não vou fazer o miolo do laço com lã dessa forma. Eu vou fazer um pedacinho ainda desse trabalho e vou colocar no meio, mas é a parte final mesmo. Se você vai colocar uma argola, se você vai colocar um gancho, alguma coisa, é na hora que você for colocar o acabamento que você vai colocar dentro. Agora eu vou começar a fazer as pontas do meu trabalho e eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou fazer 70 correntinhas. Depois que eu finalizei as 70 correntinhas, eu vou colocar ali embaixo do meu laço para ver se esse comprimento tá bom. Se eu quiser uma ponta mais longa, eu vou aumentar o número de correntinhas. Mas eu acho que 10 correntinhas a mais do que eu fiz no laço já vai dar suficiente uma ponta bem bonita. Aqui é o mesmo ponto, um ponto baixo e um ponto alto. Terminei a minha tira, você vê que eu fiz ela mais estreitinha. E agora eu vou fazer o acabamento também, do mesmo jeito que eu fiz no outro. Eu vou medir aqui com centímetros para vocês terem mais ou menos uma ideia. Porque como varia muito a largura do ponto de cada pessoa, e eu também estou usando uma agulha 3,5, aqui ó, deu quase 62 ou 65 centímetros. Então, praticamente, sei lá, talvez uns 10, 20 centímetros a mais do que deu ali no meu laço. E a largura também, aqui ela vai ficar um pouco mais estreita, mas porque eu vou fazer o acabamento todo no contorno, ela vai acabar ficando larguinha, vai ficar igualzinho o acabamento que eu fiz no laço. Agora que eu já terminei, agora eu vou fazer a montagem do meu laço. Já fiz todo o acabamento e agora eu vou fazer a montagem. Soltei aqui o fio que estava preso e agora eu vou experimentar para ver como é que vai ficar. Então, a gente prende pelas pontas e aí a gente dá uma dobradinha ali no meio para ficar do mesmo tamanho as pontas, tá, gente? Isso não quer dizer que depois você não possa alterar. Se uma das pontas acabar ficando mais comprida, você pode abrir o laço e fazer novamente ou soltar ele um pouco, aí fica por sua conta. Aqui, geralmente, eu fecho com um enforca-gato, todos eles juntos com o enforca-gato para ficar bem apertado e depois eu coloco o acabamento. Não é o acabamento que vai segurar o laço. Então, dá para você fazer perfeitamente, ó. Você ajeita bem no meio e você vai colocar dessa forma aqui e vai passar o seu enforca-gato aqui no meio, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Você vai
colocar, ajeitar bem, faz com calma, não tem pressa, vê bem o meio para não ficar diferente, não ficar estranho nem nada. Aí você vai passar o enforca-gato e vai prender e vai apertar bastante, porque depois você vai poder fazer o acabamento e o acabamento é que vai prender uma argola ou uma tira ou até mesmo outro. Se você quiser fazer umas 10 correntinhas, 5 correntinhas para prender o seu laço com o próprio crochê, também pode. Aqui, gente, as pontas, elas também vão ficar pontas assim que vão virar, porque o crochê tem isso, né? Ele vira, ele não tem, apesar dele ser um ponto robusto, ele acaba virando. Então, eu também vou colocar um pouco da telinha na parte de baixo do laço, para ele ficar totalmente estruturado. Então, você não vai precisar ficar ajeitando o laço, nem passar o ferro, nem nada, porque ele vai ficar realmente bem bonitinho. E aqui você pode deixar ele mais apertado, mais assim, mais apertadinho, mais juntinho no centro, ou bater nele assim, ele ficar um pouco mais para baixo, sabe? Mais um laço mais achatado. E aqui, olha, na parte de trás, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no meio do laço, tá? Aqui até parece que as pontas não estão iguais, mas elas estão. Eu vou recortar aqui, só um pedacinho mesmo, para costurar exatamente como eu fiz do outro jeito. E ele vai ficar presinho aí. Também vou pegar e costurar do mesmo jeito que eu fiz ali, para o laço ficar todo estruturado. E ele realmente ficou muito bom. Agora, é um laço, gente, que não é para ser visto no avesso, né? Ele é um laço que você vai pendurar em algum lugar e tudo para ele não ser visto do avesso. Vou tentar fazer algum outro tipo de acabamento para esconder essa parte, mas eu queria pelo menos mostrar para vocês que é possível fazer um laço estruturado de crochê sem necessariamente você precisar de passar ou usar aquelas gomas e tudo mais. Não vai ser necessário. Já ficou prontinho e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou vir mostrar para vocês como foi que ficou o laço. Ele ficou muito lindo, gente, eu adorei. Olha só, aqui ele já tá prontinho, tá vendo? Ele já tá com as duas partes, olha, costuradinhas. E agora eu vou fazer o acabamento no centro do laço, que eu acho que vai ficar bem bonito. E é nessa hora que, se você quiser prender um argola, alguma coisa, é nessa hora que você vai prender, tá bom? Aqui eu vou fazer um número de correntinhas que dê a volta no meio do meu laço. Então, isso não tem assim um número de carreira certo, tá? Você vai colocar, fazer um número de correntinhas para ficar justinho também no seu laço. Não deixa mole, porque vai ficar bem estranho. Se você quiser colocar uma argola, alguma coisa, ele vai ficar defeituoso. Então, você tem que pôr assim, olha, bem justinho para você poder tecer exatamente, acho que dá 2 carreiras. Eu fiz acho que 3 carreiras, aliás, desse ponto, para colocar aí no meio. Mas também fica a seu critério. E se você quiser também fazer um outro ponto diferente, também fica bem bonito.
Depois que eu já arrematei, olha só como ele ficou lindo. Aí é só uma questão de você ajeitar, se você quer ele mais achatado ou mais gordinho. E ele ficou um laço, gente, super bonito. Vou mostrar pra vocês lá no estúdio, pra vocês verem como ele ficou bonito. Super bem feito, olha. O ponto é lindo, é simples e bonito. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Depois vocês me contam se vocês fizeram e se vocês usaram esse método de colocar essa telinha no seu crochê, no seu trabalho, para ele ficar mais estruturado. Ele ficou lindo, eu adorei ele, eu achei que ele ficou bem diferente, bem bonito. Eu coloquei ele aqui para mostrar para vocês, mais na luz do dia, e eu coloquei ele na minha árvore de Natal também, para ver como ele ia ficar, e eu acho que ele ficou bem lindo. Então, qualquer dúvida, gente, vocês já sabem, é só me chamar ou escrever algum comentário aqui que eu vou responder o mais rápido que eu conseguir. Combinado? Espero que vocês tenham gostado.